E aí, turma, tudo bem? Professor Bruno Gomes. Vamos falar aqui sobre geometria espacial, especificamente sobre o cone e mais especificamente sobre a secção meridiana do cone. Então, pessoal, é o seguinte, perceba aí na imagem, dado um plano alfa, neste primeiro exemplo, dado um plano alfa e um cone, a interseção deste plano com o cone, de maneira que essa interseção contenha o eixo, é que será a minha secção meridiana, ok? Veja no segundo exemplo. Dado um plano beta e a interseção deste plano com o cone, de forma que a interseção contenha o eixo, será a minha secção meridiana. Em outras palavras, a secção meridiana será o triângulo, ok? Perceba aí neste segundo exemplo que eu tenho este triângulozinho azul mais destacado, ok? Veja neste outro exemplo o corte que foi feito. O plano aqui ele vem fazendo um corte a partir do vértice e este corte irá destacar esse triângulo aí, ó. Então perceba que este triângulo, as medidas de seus lados será de um lado a geratriz, do outro a geratriz e aqui na base será o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Se o diâmetro for igual à geratriz, nós teremos um triângulo equilátero nessa secção. Então, o nosso cone será um cone equilátero. Vamos exercitar isso e outras coisas mais. Então, vamos lá? E aí, turma, vamos para a nossa primeira questão. Determine a área total da superfície de um cone reto inscrito em um cilindro reto de 5 centímetros de altura e 2 centímetros de raio da base. Então perceba aqui o nosso desenho. Nós temos aqui um cilindro com 5 centímetros de altura, 2 centímetros de raio da base e dentro dele nós teremos este cone que está destacado aí de vermelho, cuja altura deste cone coincide com a altura do cilindro. Então essa altura também será de 5 centímetros e o raio da base do cone coincidirá com o raio da base do cilindro. O que a questão está nos pedindo é a área total do cone. Então, para calcularmos a área total do cone, usaremos a seguinte fórmula. A área total é igual a π vezes o raio, abre parênteses, raio mais a geratriz, fecha parênteses, ok? Então o π, a questão não nos informou do valor dele, podemos deixar. O raio, a questão aqui nos diz que é 2 centímetros e falta então encontrarmos a geratriz. Perceba que para encontrar a geratriz podemos utilizar a seguinte relação. Dentro do cone, nós temos aqui ó, a altura passando por dentro dele e podemos fechar este triângulo retângulo, ok? E aqui nós teremos a geratriz do cone. É justamente essa geratriz que vamos procurar. Então vamos lá calcular a nossa geratriz. E a relação neste triângulo é o teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado, porque a geratriz aqui, a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado, somado com aqui 2 ao quadrado, ok? Geratriz ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 2 ao quadrado, 4. Geratriz ao quadrado é igual a 25 mais 4, 29. Passando 2 na forma de raiz, nós teremos que geratriz é igual a raiz quadrada de 29, ok? A unidade aqui será em centímetros. Este é o valor da nossa geratriz. Descoberta a geratriz, nós voltamos para a nossa área total. A área total será igual a π vezes o raio, que aqui é 2, abre parênteses, o raio, que é 2, somado com a geratriz que deu raiz quadrada de 29. Alguns podem querer π vezes 2 apenas inverter, colocar o 2π. E o restante você vai poder repetir. E você pode deixar desta maneira. Uma vez que nós estamos calculando área, a unidade aqui será centímetros quadrados, ok? Então esta é a nossa resposta. E vamos para a próxima.
Bora lá para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: determine a área total da superfície de um cone circular reto, cuja secção meridiana é um triângulo equilátero de 10 centímetros de lado. Então, nós temos aqui o nosso cone, e a secção meridiana dele conterá um triângulo equilátero, ou seja, temos aqui dentro dele um triângulo equilátero, e esse triângulo equilátero, já que a secção meridiana contém aqui a altura e o eixo, ok? E este triângulo equilátero ele vai ter aqui, ó, 10 centímetros de cada lado. O desenho não está tão fiel, mas dá para entender a questão. E aqui abaixo, 10 centímetros será o diâmetro. Então, nosso raio aqui será apenas a metade, 5 centímetros, ok? E a questão ela está pedindo para calcularmos a área total. Bem, a área total da superfície de um cone, nós podemos calcular ela da seguinte maneira. Π vezes o raio, abre parênteses, raio somado com A gera 3. Então, a nossa área total será π vezes o raio, vemos aí que é 5, abre parênteses, 5 somado com, e a nossa geratriz é 10. Então, temos aqui 10. Vamos somar primeiro o que está entre parênteses, que nós podemos fazer 5π, vezes 5 mais 10, 15. Então, a área total será igual a 5 vezes 15, 75π. E a unidade é centímetro, então ficará centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta. E é isso aí, turminha. Bora lá para a nossa terceira questão. Calcule o volume do lápis representado na figura a seguir. Aí temos aqui o nosso lápis. Alguns dirão que eu não desenhei, que eu fiz apenas colar aqui, mas tudo bem. Nós temos aqui, ó, pessoal, perceba que esta parte cor laranja mais escuro é um cilindro. E essa outra parte aqui menorzinha é um cone. Então, para calcular o volume deste lápis, nós temos que calcular o volume desses dois sólidos em separado. Então, vamos lá, primeiro calcular aqui o volume do cilindro. Ok? O volume de um cilindro a gente calcula da seguinte maneira. A área da base, então, a base é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. O π nós iremos repetir, então vai ficar π vezes o raio da base. Bem, este 1 aqui é o diâmetro, o raio da base será apenas a metade. Então, 0,5 ao quadrado vezes a altura do cilindro dessa parte laranja será 15. Ok? Então, ficaremos com π vezes 0,5 ao quadrado, 0,25 vezes 15. Perceba que o 15 ele está multiplicado por 0,25. Multiplicar um número por 0,25 equivale a dividir o tal número por 4. Então, a gente pode fazer o seguinte. 15π dividido por 4. Este será o nosso volume do cilindro. A unidade é centímetros, então centímetros cúbicos. Vamos lá, então, para o volume do nossa pontinha do lápis, do cone. Ok? O volume do cone ele será calculado da seguinte maneira. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, nós ficaremos assim. π vezes o raio da base do cone coincide com a base deste cilindro, então será o raio 0,5 ao quadrado, vezes a altura do cone, aqui no caso é 1. Então, vezes 1 dividido por 3. Ok? Então, nós ficaremos da seguinte forma. π vezes 0,5 ao quadrado é 0,25 sobre 3. Vamos aqui para cima. Como eu disse, 0,25 é equivalente a 1/4. Então, nós ficaremos com π vezes 1/4 dividido por 3, é a mesma coisa de multiplicar por 1/3. Então, o volume deste cone será π sobre 12, a unidade é em centímetros, centímetros cúbicos. Então, este aqui é o volume do nosso cone e este é o volume do nosso cilindro.
Basta somar essas duas partes que nós chegaremos na nossa resposta. Então, só levantar aqui mais um pouco. Ficaremos assim. Vamos somar este volume aqui do cilindro, 15π sobre 4, somado com π sobre 12. Só separar aqui. Uma dica que eu posso dar aqui, para quem quer fugir do MMC, é multiplicar esta primeira fração por 3. Percebo que como vai ficar? 15π vezes 3, 45π, sobre 4 vezes 3, 12. E a segunda fração repete. Alguém pode perguntar por que essa primeira foi por 3. Bem, multiplicando 4 por 3, eu irei obter 12, que é o denominador da outra fração, e eu ficarei com os denominadores iguais. E quando os denominadores são iguais, a gente apenas irá repetir e efetuar a operação nos numeradores. 45π mais π, 46π. Aqui dá para simplificarmos por 2. 46 por 2, 23π. 12 por 2, 6. Este é o volume procurado e a unidade será centímetros cúbicos. Então, esta é a resposta procurada. 23π sextos centímetros cúbicos.